Boa noite, galera. Beleza? Hoje é dia 9/6/2025. Vou fazer um fechamento para vocês do mini índice aqui agora. Beleza? Então, mini índice abriu aí. Vou desenhar uma LTA aqui, uma espécie de LTA. Desculpa, uma LTB aqui. Uma espécie de LT, ao qual o mercado abriu já tentando fazer um rompimento dessa região aí, junto com a média de 500 do 2 minutos, média de 200 do 5 minutos, e média de 50 e 72 do 15. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, do 15, né, do 5 lá em cima, e média de 2 aqui, tá? Nessa mesma região, pelos 60, tinha uma média... na mesma região, pelos 60, tinha a média, então, de 20 dos 60 minutos, tá? O mercado não deu nem chance, nem gatilho de entrada para mim. Também não estava olhando nesse horário aqui, e simplesmente desceu com fluxo e desceu reto para baixo, né? Como vocês podem ver aqui, então o mercado simplesmente desceu reto para baixo. Voltou aproximadamente 50% dessa movimentação e depois continuou a cair ali, tá? A minha primeira entrada, ela se deu exatamente nessa região aqui. Frio hoje. Foi uma entrada de compra, então exatamente nessa região aqui, onde dava exatamente 1% de queda do fechamento do dia anterior, 1% aí, exatamente nessa região aqui, ó, só para não sair da tela, tá? Pelo gráfico de 5 minutos aqui, vocês vão ver que tinha o pivot point, tá? É um pivot point do intraday, nessa região aí. Então tinha o pivot point, tinha 1% de queda, o mercado desceu com muito fluxo. E eu bati minha compra aí, tá? Eu vi que o mercado estava demonstrando uma movimentação de fraqueza aqui, ó. Então, onde os candles estavam vindo candle grande, candle grande, candle grande. Daí foi diminuindo, e perdeu força, formando uma espécie de fundinho arredondado. Não dá para dizer que é um fundo arredondado, foi um fundinho arredondado. E eu bati minha compra exatamente nessa região aqui e saí exatamente nessa região da VWAP aqui, ó. Opa. Exatamente aqui. Por que eu saí aí? Exatamente nessa região, então, tinha a VWAP do dia, tinha aproximadamente 50% da pernada anterior, e nessa região aqui tinha uma troca de polaridade com esse fundo aqui, último fundo do dia de ontem. Onde no final do dia, então, o mercado acabou fazendo pressão aí, né? Fez preço nessa região aí, tá? Como vocês podem ver ali mais adiante, tá? Então foi uma região onde o mercado acabou travando no final do dia, né? Tá? Essa foi a minha única entrada do dia. Se a gente pegar o resto das movimentações do dia, o mercado também deixou alguns outros gatilhos de entrada aqui, tá? Então, o segundo gatilho de entrada foi exatamente nesse candle aqui, onde o mercado já testou a VWAP, mas ele ainda fechou acima, tá? E as médias móveis rápidas do 2 minutos estavam abaixo da VWAP, tá? Então, quando ele sobe com fluxo assim na VWAP, ele tende a travar em alguma região de retração. Pode ser no 61, pode ser no 50, tá? No caso aqui, ele chegou a travar no 50 e não chegou nem a tocar no 50, né? Ele tocou na 72 do 2,
junto com essa troca de polaridade aqui, né, do dia anterior, e entrou pressão de venda e o mercado jogou para baixo, tá? Então aqui foi o primeiro gatilho de entrada, nessa região aqui com o stop baratinho, tá? Daria para entrar no meio do movimento do candle, não precisava ser depois. Claro, dá para ver a movimentação do preço e tu vê que está entrando força vendedora no mesmo candle, quase para fechar o candle, faltando uns 20 segundos, 15 segundos. Logo abaixo aqui o mercado, então, ele veio reto, travou na 20, fechou acima da 9, podia estar formando uma espécie de 9,50-20, né? Só que ainda era tendência de baixa no intraday, né? Então, quando o mercado deixou esse candle aqui, fechando com ignição para baixo, para fora da 9 e da 20, poderia ter sido um aumento de mão para quem já tivesse vendido nessa região aqui. Eu não entraria, por quê? Só se eu já tivesse vendido lá em cima. Porque esse candle aqui deixou 220 pontos, muito caro essa venda, né? Então, pegando essa venda aqui, poderia minimamente buscar um alvo aqui desse último fundo relevante aqui, né? O último fundo do dia ali. Então, daria aproximadamente uns 770 pontos. Então, o mercado desceu, faltou ainda uns ticks para pegar ali, ó, 36 pontos e voltou para cima, né? Então, nessa região aqui, ele deixou mais um gatilho de entrada onde daria para aumentar a mão. Por quê? Porque ele não teria buscado ainda o fundo, tá? Então, se a gente jogar aqui, ó, uma fibra dessa pernada aqui, ele não chegou nem a travar no 7,5 e também não buscou 76%. Desculpa, e não buscou 100%. Então, possivelmente, ele faria mais uma retração nessa movimentação para cima para continuar o movimento prévio dele, que seria para baixo. E foi o que ele fez. Então, ele buscou 50% dessa última pernada aqui, ó. Então, ele fez essa pernada, ele buscou 50%, ele não chegou a cravar o 100% aqui, ó, da última movimentação, ele jogou para cima e travou no 50% dessa pernada aqui, ó. E travou no 50%, fechou esse candle de impulsão para baixo, para fora das médias móveis, e fez a movimentação que queria fazer para baixo aí, tá? Então, se a gente está nessa movimentação aqui, a gente poderia projetar alvos de espelhamento para baixo ali, ó. Então, ele buscou 3 alvos de movimento para baixo ali, tá? Dessa última pernada aqui, onde ele fez a última retração. Vamos ver se ele cravou ou foi um pouco menos? Ó, cravou exatamente. Então, sempre é bom deixar pro santo, né? Não dá para deixar exatamente no 100%, dá para deixar uns 20 ticks para cima. Mas olha ali, ó. Ele fez essa movimentação, corrigiu e rompeu o pivô. Então a gente pode minimamente traçar uma ativação de pivô aqui e buscar um espelhamento para baixo aí, que foi o que ele fez. Então espelhou exatamente todo esse movimento para baixo. Quando chegou nessa região aqui, por que ele, ó, ele faltou um tiquezinho para pegar ali, ó. Ó, faltam uns 2 ticks, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Tem que deixar um pouquinho pro santo, tá? Por quê? Se a gente pegar lá para trás, olha exatamente de que o mercado travou, tá? Ó, tem um fundo lá do dia 7 de maio, tá? Tem outro fundo aqui também do dia 23, no qual ele rompeu e foi reto, ali, ó. Como vocês podem ver, ele rompeu reto e ele foi buscar aquele último fundo lá embaixo, tá? Lá do dia 7 que eu falei para vocês, tá? Exatamente nessa região, tá? Se a gente buscar aqui, ó, o IFR, o mercado estava fazendo uma divergência, tá? O qual ele fez um fundo aqui. Ó, o mercado fez um fundo aqui, fez um fundo aqui, e o estocástico, ao invés de estar descendo, o estocástico estava subindo, fazendo fundos maiores. Isso então caracteriza uma divergência. E também tem uma divergência no gráfico exatamente nessa região aqui, ó. Então olha ali, ó, como vocês podem ver, ó. Divergência no estocástico
começou a formar uma divergência no gráfico, tá? Então, exatamente nessa movimentação, olha aqui, ó, o mercado deixou um certo vácuo aqui nessa região, tá? Ó, essa caixinha aqui de aproximadamente 650 pontos, tá? Então, se o mercado rompesse para cima essa região, provavelmente ele passaria reto para cima, porque ele já deixou uma movimentação de vácuo. Não tinha nenhum nível de negociação. Quando é o vácuo, vácuo é o quê? Quando não tem negociação nesses níveis de preço. Então, é rasgada para cima e rasgada para baixo, tá? Então, se a gente jogar lá as médias, ó, deixou mais um gatilho de entrada aqui, ó, onde o mercado rejeitou o fundo, aí testou a 9 do 2, veio para baixo, testou a 20, veio para baixo, aí testou de novo, virou para cima e deixou um candle de impulsão para cima, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Entrada aqui, poderia buscar o quê? Pivot point. Ó, pivot point aqui. Pivot point. Troca de polaridade, ó, do último fundo. VWAP. Tem muita coisa aí para sair naquela região, ó. Ó, 61 da última pernada. Então, olha ali, ó, 61, VWAP, Pivot Point, tinha muita coisa nessa região. Então dava para fazer mais uma movimentação aqui de 650 pontos. Depois o mercado deixou mais uma entrada aqui de tarde, ó, aproximadamente 15 para as 2. Ele deixou... ele veio testar a média de 50 e a média de 72, né? Fechou um candle de impulsão para cima, formou uma espécie de bandeirinha aí, né? Quem gosta de figura gráfica aí, ó. Então daria para traçar uma figura e espelhar para cima essa movimentação ali, ó. Ó, cravou lá em cima também, tá? Depois essa bandeirinha, tá? Tava na cara das 202, mas tudo bem, ele já tinha feito uma baita movimentação para cima, as médias estavam afastadas e alinhadas e direcionais. E depois ali onde que eu deixei aquelas setinhas foram outros gatilhos de entrada que ele deixou, onde o mercado estava fazendo topos e fundos